Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos os capítulos 18, 19 e 20 do livro Deixe-me Viver. Mas antes de eu começar a narração, vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos 16 e 17, Dr. Antero, um palestrante, falou da evolução dos seres na Terra, dos reinos mineral, onde a chama eterna dorme na pedra, o sono preparatório para uma longa caminhada, depois do reino vegetal, entre folhas, flores e frutos, ela ainda sonha, já se sente útil, doando ao mundo o que tem de bom. No reino animal, o ser criado já se prepara para rastejar, andar, saltar e voar. Neste reino, a chama eterna se prepara para ser homem, desenvolvendo a capacidade do equilíbrio, o movimento muscular, tenta libertar-se da força da gravidade, aprende a rastejar, andar, nadar e a voar. Depois chega ao reino hominal, onde, após muito aprender, recebe o diploma do livre-arbítrio. Já no capítulo 7, vimos também o reencarne de Fabrício e os efeitos que um espírito pode causar na mãe, enquanto esta está grávida, causando enjoos e mal-estares. Agora que você relembrou os 2 capítulos anteriores, vamos para os próximos capítulos. Mas antes, quero lembrar que você já deixe seu like, comentem, compartilhem, e se você está gostando do canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda muito e faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas, certo? E se você quiser me apoiar, você também pode se tornar um membro ou clicando no botão Valeu. E desde já eu deixo a minha gratidão. Isso me ajuda muito. Então, vamos para o capítulo 18. A súplica dos abortados. Após breve pausa, continuei a conversa com doutora Isis. Desculpe-me, mas é certo forçar os filhos a adotar uma religião? Forçar não. Entretanto, está constatado que os delinquentes vieram de lares sem Cristo. A família tem de dar ao filho exemplos cristãos. De nada adianta obrigá-los a ir à missa, aos cultos, às reuniões espíritas, se em casa falamos palavrões, tratamos mal os serviçais, não gostamos dos sogros, somos avaros, enfim, vivemos longe dos ensinamentos cristãos. A família tem por obrigação colocar no coração das crianças os reais valores da vida. Um casal que não lesa a sociedade e respeita as leis dificilmente terá um filho delinquente. Pequenas mentiras maternas deixam marcas terríveis na personalidade de uma criança. Somente os nobres exemplos familiares poderão cultivar nos filhos os valores morais que levam o homem à vitória. É obrigação dos pais ajudar os filhos a desenvolver um caráter elevado e nobre, que permanecerá para a vida eterna. Por isso, Luiz Sérgio, poucos possuem a coragem de educar um filho, achando mais fácil interromper uma vida, buscando o aborto como solução. Como pediatra, a irmã deve presenciar tristes casos, não é verdade? Sim, meu amigo. Por isso estou lhe dizendo que são de grande proveito cursos preparatórios para o casamento e para o recebimento de um filho. Por que as casas espíritas não iniciam tais cursos? Não deixa de ser um tipo de evangelização. Tem razão. Esperamos que parta da casa espírita esse trabalho tão útil à felicidade do ser humano. Interrompemos a conversa, porque fomos chamados por Antônia, que no departamento 16 nos aguardava. Para lá nos dirigimos, e qual não foi a nossa surpresa quando reencontramos os que, junto a outros médicos, prestavam auxílio a Lelis, que me pareceu adormecida. O que aconteceu? Ela está doente? Perguntei ao Dr. Zeus. Sim.
Ao decidir desligar o abortado de sua mãe, Lelis sofreu um choque. Choque? Então por que fez isso? Imaginei que ela tivesse conhecimento desse método socorrista. E tem. Lelis juntou-se a nós para efetuar tal trabalho. Confesso que não entendi, mas me calei. Lelis ressonava, e com espanto percebemos que o abortado ainda estava ligado a ela. O feto abrigava-se no ventre de Lelis em busca de proteção. Aí, os médicos iniciaram a separação, aplicando passes em Lelis e em Ives, o abortado. Ele adormeceu e foi sendo afastado carinhosamente. Era uma operação de amor, não uma cesariana. Ives foi retirado de Lelis. Ele, que estivera no ventre de Isabelle durante 3 meses, tinha uns 8 centímetros e pesava menos de meio quilo, isto é, quando ligado ao físico. Foi projetado um filme sobre o aborto de Ives e percebemos que ele estava engordando, e um dos trabalhos dos médicos foi apagar essa programação da mente de Ives. Na redução perispiritual é feita uma preparação para o espírito, que fica gravada na sua casa mental, principalmente na hora do parto. No momento do aborto, quando a mulher inicia as contrações, a mente do reencarnante julga que está na hora de buscar as membranas que rodeiam o colo do útero materno, através do qual ele terá de passar, e tenta ganhar o espaço existente da pelvis da mãe. Quando ele transpõe as frágeis membranas, percebe que ainda não possui forças para vencer todos os obstáculos e se desespera, gritando por socorro. Enquanto isso, o colo do útero se encurta e se dilata, porque é forçado e não natural. Contrai-se mais fortemente o fundo do que o colo permite, de tal forma que chega a maltratar o feto. Tudo isso leva o abortado ao desespero. Agora, os médicos espirituais tentavam apagar tais cenas da tela mental de Ives, enquanto se trava uma luta imensa para ajudar um espírito rejeitado. A mulher muitas vezes já está no 2º ou 3º aborto. Senti por Lelis um grande amor. Bendito o espírito que trabalha unicamente para ajudar o seu próximo. Ives foi levado para um departamento de recuperação e Lelis ali ainda permanecia algumas horas. Retiramo-nos. Saí na frente do grupo, queria respirar. Pensava, um aborteiro não imagina o que o espera no mundo espiritual. Ninguém deve atrapalhar as programações reencarnatórias, e o nascimento de uma criança é para a espiritualidade um momento de amor e respeito. Pobre Ives, quanta luta para renascer. Por quanto tempo ainda ficará perturbado? Pensei em voz alta. Esperamos que muito breve esteja apto a retornar, respondeu Michele. Vocês vão mandá-lo de volta àquela casa de loucos? Luiz, Ives precisa de Isabelle e ela dele. Queira Deus desta vez ela encontre um parceiro digno, que a ampare e ame. Nada retruquei. Quando alcancei o jardim, um grupo de abortados cantava esta canção. Não me mate, não, não me mate, não. Preciso viver, preciso viver. Dê-me sua mão, mãezinha. Por que não me quer? Sou tão pequeno, preciso tanto do seu ventre de mulher. Não me mate, não. Deixe-me viver. Sou um pedaço do seu ser. Tudo me parece noite. Não me faça sofrer. Por que me quer maltratar? Só quero nascer. Venha me ajudar. Estou cansado de chamar o seu nome. Só quero ficar ao seu lado, mãezinha. Minha estrela polar, ilumine meu cajado na bondade do seu olhar. Não deixe ninguém me matar. Me abrigue em seu lar, mãezinha. Espíritos deformados pelo aborto cantavam esta súplica, e toda a nossa equipe deixou cair lágrimas de tristeza por um mundo tão materialista que ainda mata sem piedade os sonhos do próximo. Capítulo 19.
reencarnes para a renovação da terra. Um aborteiro sequer imagina o mal que está fazendo ao seu próximo e a si mesmo. Bastava lembrar que se sua mãe o tivesse abortado, não estaria vivendo a oportunidade da encarnação. Aloísio, ao falar estas palavras, pareceu-me bastante triste. Toquei em seu ombro. Querido irmão, não esqueçamos que todos nós teremos de prestar contas dos nossos atos, e a um aborteiro muito será cobrado, principalmente se ele um dia jurou perante Deus defender a vida. Mas até lá ele causará muitas dores. Enquanto conversávamos, Misael informou-nos que iríamos a outra colônia reencarnacionista. Nem sei o que senti, mas se isso ocorresse antes, eu iria gritar de alegria. Mas no momento, sentia-me muito preocupado com o rumo que os seres encarnados estão dando à própria vida. Não demoramos a chegar. A colônia era muito bonita, florida, clara, muito luminosa mesmo. Fomos levados ao departamento onde Antero e Anita nos aguardavam. Muito gentis, levaram-nos até ao auditório, que já se encontrava quase lotado. Uma melodia lindíssima imantava o ambiente. Fizemos uma prece e no palco o irmão iniciou a palestra. Deus seja louvado, irmãos. Feliz do homem digno que é chamado Filho do Senhor. Bondade suprema que nos criou simples e inocentes e ainda nos ofertou a liberdade. Liberdade esta que ainda não sabemos desfrutar sem cometer injustiças. E uma das mais terríveis é o assassinato. O homem participa das coisas de Deus, mas não é Deus, por ser ele uno, indivisível, eternamente justo, força e luz do universo. Mas, como filho de Deus, precisa buscar a sua semelhança, e isso só ocorre com a perfeição, que se distancia do homem rude, mau, egoísta, avaro e orgulhoso. Todavia, Deus crê em nós. Por isso manda os seus mensageiros nos ensinarem o caminho, a verdade e a vida. O maior deles foi o nosso irmão Jesus. Quantos ensinamentos, contudo, ainda não os assimilamos. Vivemos atrás de fenômenos e gurus, quando o Filho de Deus, que se fez homem, ensinou-nos o amor duplo. Mesmo assim, ainda falhamos, ainda ignoramos o Evangelho divino e os erros se acumulam em nossas fichas kármicas. Dentre as maiores violências contra a lei de Deus está o assassinato, e o mais frio e o mais covarde tem o nome de aborto. Visto que o renascimento da matéria é de vital importância para o rápido crescimento espiritual, em razão de ser o corpo de carne um dos mais valorosos vínculos no caminho longo da evolução, a encarnação é valiosa dádiva aos espíritos aflitos e desesperados. Eles necessitam da escola física e buscam o corpo material para resgatar suas faltas pregressas. Preocupados, continuou, com as rejeições que vêm ocorrendo em relação à gravidez, o plano mais alto buscou um meio de amenizar a violência praticada contra esses espíritos que precisam de um corpo carnal. Portanto, hoje, no ano de 1989, não se conhece que uma mulher engravide quando não deseja, a não ser quando estrupada. Vários métodos de limitação de filhos foram descobertos. A ciência deu à mulher meios de evitar a gravidez. Uns alegam razões econômicas, outros deficiências educativas ou doenças físicas. Muito justo. Deus conhece a limitação dos seus filhos. Porém, diante de tantos métodos anticoncepcionais, como admitir a mulher engravidar para depois recusar a criança, buscando soluções violentas para interromper uma gravidez? Não compreendemos essas atitudes, principalmente partindo das mães, mulheres escolhidas por Deus,
para serem o vínculo desse transporte abençoado, pois graças a ele a terra se renova. Aniquilar a mulher é como matar as sementes, dificultar o florescimento da terra. Quando sabemos que no plano espiritual existem espíritos que necessitam reencarnar com certa urgência, espíritos por demais carentes de um corpo físico. Quão selvagem e indigno é aquele que, sem piedade, diz não a um desses irmãos. O homem precisa conscientizar-se de que a sua vida física é transitória, que logo estará na pátria espiritual e terá de colocar a sua consciência no altar de Deus, e bem-aventurado será ele se ela estiver em paz. Que os casais busquem os métodos de limitação de filhos, mas que, urgentemente, cesse o fogo ardente e injusto do aborto. O homem encarnado precisa saber que, ao consentir no aborto, está plantando um campo de dor e desespero, seja no plano físico, seja no mundo espiritual. Muitos espíritos conseguem ter assistência, mas existe também o vale do aborto, onde organizações das trevas manipulam esses espíritos revoltados. Dominados pelo ódio, acercam-se dos pais que os repudiaram no plano físico, que os eliminaram dos lares terrenos para torturá-los, seja quando encarnados, seja quando desencarnados. As mulheres, principalmente, que expulsam através do aborto um filho, ignoram o pavoroso inferno de sofrimento que as espera quando, após a desencarnação, esses espíritos aos quais negaram um corpo vêm cobrar-lhes o prometido. Essas organizações contam com a participação de mentes ligadas a perversões sexuais. Elas são cruéis, espíritos tenebrosos, acercam-se das mulheres, provocando dolorosas enfermidades. Muitas vezes, alguns se arrependem e buscam os núcleos reencarnatórios para voltar a esses lares, onde foram rejeitados, em condições desumanas, deformados e retardados mentais. Porque muitos casais hoje matam? Porque dizem que não está na época de receberem esses filhos, mas quando acham que já é tempo, a semente se encontra deformada. Prestem atenção em certos casos. O espírito pode levar anos a fio para conseguir reencarnar, mas quando isso ocorrer, os pais poderão ter filhos problemáticos. Serão sementes que plantaram nesta ou em encarnações passadas e que terão de vê-las germinar. O sexo não é divertimento, é compromisso. E queira Deus todos adquiram consciência desse fato. O aborto é o mais covarde crime que hoje se pratica no mundo físico, e com pesar, sabemos que aumenta a cada instante. Precisamos alertar toda a humanidade que ela está na Terra para exaltar a lei do amor, e ninguém merece mais ser amado do que aquele que implora um corpo de carne para cumprir suas tarefas reencarnatórias. Vamos, meus amigos, ajudar uns aos outros. A plateia estática ouviu o irmão Lucindo. Ele se retirou e nós ali ainda ficamos, pensativos, sobre tudo o que ouvimos. Capítulo 20. No astral inferior, o Vale da Revolta. Sérgio, agora vamos dar uma chegada ao Vale da Revolta, convidou-nos Isis. Agradeci e a acompanhei em silêncio. Juntamo-nos aos outros e ganhamos estrada. À medida que nos aproximávamos do vale, a vibração ia caindo. Era sufocante. Andávamos com dificuldade. Uma neblina enfiava a paisagem. O ruído do vento pareceu-me propício para abafar os gritos estridentes. A certa altura, dentro da neblina, apareceu um ponto luminoso. Destacou-se então uma pequena cabana, onde Frei Quirino nos aguardava. Ele e outros espíritos eram os guardiões do lugar. A pequena casa, toda iluminada, era como uma estrelinha em noite tormentosa. Ficamos por algumas horas e nos retiramos com suas bênçãos de paz.
Os trevosos não os molestam? Indaguei a Kelly. Não, ao contrário, respeitam-nos. Muitos, cansados de sofrer, aqui vêm pedir ajuda. Esta casa é um pequeno hospital. Andamos ainda mais um pouco, enfrentando uma atmosfera asfixiante. De longe avistamos o vale, casas corroídas pelo tempo e praças sem jardins davam a impressão de uma cidade fantasma ou bombardeada. Chegamos a passos lentos e só então compreendi por que na casa de Frei Quirino recebemos um tratamento de luz que revestia os nossos perispírito de uma matéria grosseira, capaz de nos proteger na tarefa que íamos desempenhar. Até os outros companheiros me pareceram estranhos. Entramos na cidade, ou melhor, na vila. Pelas ruas encontramos mulheres correndo como loucas, com os cabelos em desalinho. Estavam grávidas e víamos o feto como se galopasse dentro dos seus ventres. O mau cheiro era terrível e o nosso caminhar muito penoso. Era como se estivéssemos atolados na lama. Aquela cidade parecia gelatinosa. Como surgiu este lugar? Indaguei. Não creio que tenha sido obra de Deus. Claro que não. Esta cidade é composta de emanações inferiores, portanto, de acordo com os espíritos culposos que aqui se encontram. Saiba, Sérgio, que eles não foram trazidos para cá, e sim atraídos pela vibração perispiritual de cada um. Que lugar tenebroso, pensei. Encontramos um senhor de seus 40 anos com o perispírito todo deformado, mas parecia um cabide de espíritos. Tamanha quantidade de irmãos que nele se grudaram. Completamente dementado, gritava: Eu sou o doutor, deixe-me em paz, seus vampiros sujos. Assim era aquela vila, morada de mentes perturbadas, cujos perispíritos eram compostos de toxinas, formando uma crosta ácida e viscosa que os alucinava. Passávamos por eles, mas não éramos percebidos. Nossa equipe orava em silêncio. Quando pude falar, perguntei: Esse vale é composto só de aborteiros? Sim, e de algumas mulheres e homens que, sem piedade, abusaram do direito de possuir um corpo físico. Mas é terrível esse lugar. Igual a este, só o Vale dos Suicidas. Tem razão, Sérgio. São os mais tenebrosos lugares do astral inferior, decorrentes dos crimes contra a vida. Os aborteiros são os piores inimigos da vida, cruéis exterminadores dos sonhos daqueles que aspiram a reencarnar. Calei-me. Meu coração sofria ao presenciar o horror em que vive um aborteiro no mundo espiritual. Bem perto de nós, debatia-se, envolto por 10 espíritos obsessores, um aborteiro, que chamarei de Célio. Tentamos ajudá-lo, mas sua forma, que não podemos dizer humana, tal a deformação perispiritual, toda gelatinosa, arrastava-se pelo solo negro e viscoso, movendo-se com dificuldade, ainda mais por carregar junto a si seus verdugos, também muitos deles ainda na forma fetal, no ponto de interrupção da gravidez. Em Célio só havia fisionomia sofredora. O resto do seu corpo não mais possuía forma humana. Destacava-se nele o semblante sofredor, mas parecia um verme lutando para se livrar dos seus verdugos, que lhe sugavam sem piedade. Célio me pareceu um enorme feto, tendo a cabeça humana deformada e colado nele as suas vítimas. Assim como Célio, ali estavam vários outros aborteiros que contribuíram não só para retardar o plano de Deus para a reencarnação, como também prejudicaram seus próprios corpos. Quem diria que o grande e famoso médico do passado hoje é uma massa gelatinosa de emanações repugnantes? O seu perispírito deformado é tão indefeso quanto ontem eram as suas vítimas. Murmurei, perplexo. Assim,
Fomos varando aquelas ruas, onde os seres se arrastavam no solo escuro e escorregadio, muitos ainda levando as suas vítimas que não os perdoavam. Olhei para o solo e dei graças a Deus por volitar. Nossos pés não tocavam aquela massa infecta no astral inferior. Perguntei a Misael: e aquelas mulheres? Não estão deformadas? Elas também foram vítimas. Mesmo assim, estão sofrendo muito. Que lugar estranho, muito estranho. Aqui é pior que o inferno, pensei. Eles serão socorridos? Quando se reequilibrarem mentalmente, só eles mesmos poderão nutrir positivamente os seus perispíritos. Não se esqueça de que a aura espiritual é que capta a luz do mais alto, e uma mente ligada ao ódio não se alimenta de luz, e sim de vibrações baixas. É como se suas rodas energéticas estivessem queimadas, pois eles apenas se alimentam da violência do astral inferior. O perispírito vai ficando necrosado pelo desequilíbrio do espírito e a veste, que nos espíritos bons é luminosa, nesses verdugos é ácida, viscosa e informe. Enquanto conversávamos, uma ave horrível passou sobre nós, em voo rasante. Que bicho é esse? Perguntei assustado. Zeus respondeu: são as aves das zonas inferiores. Perdoe minha pergunta, mas nessa ave existe um espírito em evolução, como notamos nas várias aves dos reinos da natureza? De Misael veio a resposta: não, não existe. Deus seria injusto se colocasse uma centelha de luz num ser tão horripilante. Mas elas são aves. Essas aves foram criadas pelas mentes humanas e têm vida curta. Elas são formas pensamento, mas que prestam um real serviço a esses espíritos, pois são elas que, para sobreviverem, necessitam absorver as sujeiras dos seus perispíritos. Estas toxinas, que causam dores e dificultam os seus movimentos, alimentam estas aves, como outras mais. Como vê, elas, mesmo possuindo forma horrível, são úteis a esse vale. Meu Deus, quanto sofrimento! Até parece um inferno. O inferno não existe. Aqui eles recebem auxílio, pois não há penas eternas. Irmão, quanto tempo demoram nesse sofrimento? Só o tempo de drenar os fluidos negativos que se aderiram ao perispírito. E os nossos técnicos não podem fazer isso para aliviar o sofrimento deles? Não. Os técnicos só podem ajudá-lo na hora certa, quando eles merecem. Coitados! E quando isso ocorrerá? Luiz, Deus é bom. Tanto é que eles, os gananciosos, cruéis verdugos de anjos, recebem auxílio do Pai, neste vale. Por isso, Sérgio, estamos aqui, para tentar levar alguns para os hospitais. Fiquei meio sem jeito. Tem razão. Deus não desampara seus filhos. Nós é que ainda não entendemos seus desígnios. Notei, amigo, que uns estão piores que outros. Muitos chegam a um pior aspecto de deformação por praticar maior número de abortos. Célio chegou a fazer 50 por dia. Quê? 50? É matar demais. Nisso avistamos Leocádio. Era uma larva humana e junto a ele vários rostos deformados. Leocádio xingava demais. Era bem visível em sua fisionomia as torturas que sofrera, mas mesmo assim não parava de esbravejar. Se preciso for, voltarei a matá-los, a todos, seus fetos imundos. Deixe-me em paz. Estou cansado de tê-los junto a mim. Ísis aproximou-se de Leocádio. Foi chamado pelo nome um por um dos abortados, e eles foram desprendendo-se da massa gelatinosa, como quando se joga inseticida numa planta e caem os parasitas. Assim,
também foram caindo sobre o aparelho que Isis tinha nas mãos. Ela conseguiu retirar de Leocádio uns 20 espíritos, que fez adormecer com amor. Leocádio, com voz orgulhosa, falou: Obrigado, colega. Agora, ajude-me a voltar a ter um corpo humano. Não sei por que Deus permitiu que esses fetos imundos me atormentassem tanto. Só fiz o que os pais me pediram, nada mais. Sou um profissional. Montei uma das melhores clínicas abortivas na Grande São Paulo, dando todo o conforto à gestante. Não acha mais nobre tirarmos as mulheres das mãos das curiosas aborteiras? Na clínica, a mulher recebe toda assistência, o que não acontece em casa de curiosas. Agora, não sei porquê, vejo-me junto a esses fetos mal cheirosos. Eu, o doutor Leocádio, eminente médico brasileiro. Irmão, como médicos, temos por dever lutar pela vida, e o irmão, quando escolheu a sua profissão de médico, bem sabia que teria de consagrar o seu trabalho à saúde e ao prolongamento da vida física de seus pacientes. Interromper uma gravidez é extinguir vida humana em sua fase embrionária, é tolher o plano divino, que prepara as almas para cumprir sua etapa no mundo físico. Pensei que fosse médica, mas, pelo visto, é mais uma fanática religiosa. Engana-se, irmão. Sou uma filha de Deus que se esforça para servir a todos os que de mim precisam. Deixemos de conversa e me ajude. Quero só a forma humana. Sobre isso, nada posso fazer. O seu corpo está deformado pelo ódio no seu coração, e ele é o seu cirurgião plástico. Por enquanto, o irmão não tem condição de moldar um novo corpo humano. Até lá, será prisioneiro dessas terríveis deformações perispirituais. Não será Deus, nem seremos nós, os médicos mensageiros, que iremos livrar-lhe dessas lesões perispirituais. O seu corpo verdadeiro, o criado por Deus, está latente dentro dessas deformações. Só depende do seu coração ressuscitá-lo. Mas eu não suporto mais este sofrimento. A quantos espíritos o irmão negou um corpo? Por isso, hoje, o seu é esta massa gelatinosa, composta de fluidos repugnantes. Se ficar livre do orgulho, os fluidos divinos logo o envolverão. Isis afastou-se, levando consigo os espíritos que antes atormentavam Leocádio, para que Frei Quirino pudesse ajudá-los até a chegada de socorro. Assim, muitos espíritos foram separados dos seus algozes, mas nem por isso se sentiram reconfortados. Pensei que iríamos voltar, mas o grupo adentrou um pátio também de feio aspecto. Fomos recebidos por Coral, uma estranha mulher que ali prestava auxílio. Não era espírito evoluído, mas se propusera a ajudar os outros. Recebeu-nos com respeito. Os seus auxiliares eram todos mulheres que passaram por aquele vale composto de aborteiros e mães assassinas. Coral nos contou sua vida. Fora enfermeira e, por dinheiro, praticara abortos. Quando desencarnou, foi para o vale, onde conheceu a verdadeira dor. Ao se ver livre de algumas aderências espirituais, se propôs a ajudar os outros e dali não mais saiu. Ela, com sua equipe, prestava auxílio e, quando os sofrimentos aumentavam, pedia socorro. Por isso ali estávamos. Coral caminhava com dificuldade e falava com a língua enrolada. Mesmo assim, já estava trabalhando para Deus. Levou-nos a um pavilhão, onde vários espíritos, completamente deformados, gritavam e brigavam entre si. Zeus, Misael e Kelly prestavam auxílio, retirando os fluidos negativos daqueles perispíritos sem forma. Para se aproximarem daqueles aborteiros, os nossos médicos se revestiram de um jaleco da cor violeta. À medida que eram cuidados, eles volitavam sobre os médicos
e estes, com carinho, iam-lhes aliviando os sofrimentos. Nós, os não médicos, orávamos em silêncio, juntamente com o coral e seus auxiliares. Éramos almas irmanadas, lutando para caminhar na estrada estreita de Jesus. Mais tarde, fomos convidados a nos retirar, ficando somente os médicos. Lá fora, não pude deixar de olhar aqueles seres disformes, quase que rolando no charco infecto. Aquele local mais parecia um pântano da dor. Nada de flores, nem frutos, nem água, só a dor e o desespero. Será que aqui tudo é sempre assim, nublado e sem sol, Ápila? Dizem que sim. Nesse momento, passou por nós uma revoada de aves gigantescas, cujo ruído assustou os aborteiros. Levantei os olhos para melhor analisá-las. Um dos trabalhadores daquele vale esclareceu-nos. Elas recolhem os miasmas pesados. São os sanitaristas deste lugar. Os habitantes daqui não são portadores de bons fluidos, que fazem germinar as sementes e colorir os jardins de flores. Precisamos destas aves para a limpeza mental de toda a área. Acreditamos que um dia este vale será transformado em uma colônia de socorro. O que é preciso para que isso aconteça? Perguntei. Logo veio a resposta: que os encarnados se conscientizem de que ninguém pode retardar o plano de Deus. É necessário abolir os abortos da face da terra. Só assim não teremos os vales de sofrimento. Estarei, irmão, orando para que Deus nos ajude a incendiar com a chama do amor todos os lugares tenebrosos dos mundos físicos e espiritual. Abri as Escrituras e caiu Miqueias, capítulo 6. Caminho da Salvação. Continua no capítulo 21. Até lá!